A deterioração econômica da zona do euro, dos seus países individuais, me parece que está sendo subestimada. Eu não vejo nos principais meios de comunicação uma preocupação intensa como deveria. Justamente porque os dados econômicos por lá estão realmente muito feios. Quando aparecer uma nova Grécia que leva países à sua volta à bancarrota, como aconteceu em 2011 e 2012, vira aquele pega pra capar, peruca voando, e aí a gente fala que não estava preparado. Sim, os números mostram, através dos estudos dos ciclos econômicos, que a situação por lá está bastante deteriorada. Vamos tentar falar aqui de uma maneira mais clara e eu vou expondo alguns números. A Alemanha é o carro-chefe europeu e ela tem os títulos públicos dela com vencimento de 10 anos, é a taxa referência para a zona do euro. Como ela é o país considerado de menor risco por lá, o que os títulos alemães de 10 anos pagam para os seus investidores é referência para o que os outros países vão pagar. O que isso significa que os outros países vão pagar? Significa que quando eles precisam levantar dinheiro, ou seja, cada país individualmente emite os seus próprios títulos e eles sim pagam uma taxa de juros para quem empresta dinheiro para esses países. Apesar da zona do euro ser uma zona em comum, cada país ainda emite a sua dívida de forma individual. Então vamos lá, nessa linha verde aqui, nesse gráfico aqui, a gente vê a linha verde que são os títulos alemães. Para quem compra um título alemão com vencimento de 10 anos, ou seja, empresta o dinheiro para o governo alemão, ele nos remunera 1,18% ao ano de taxa de juros de remuneração por emprestar esse dinheiro. Essa é a referência para a zona do euro, 1,18. E para quem empresta para a Espanha paga 2,32. E para quem empresta para a Grécia, 3,65%. E para quem empresta para a Itália, 3,42%. Ou seja, a Espanha, Itália e Grécia, os três países considerados mais arriscados, fiscalmente irresponsáveis da zona do euro, pagam um percentual a mais do que o título alemão paga, justamente por ser mais arriscado, tá? Então aqui olhando, a Espanha paga mais de 1,2 ponto percentual acima do que paga a Alemanha. A Grécia paga mais de 2%, a Itália também. Coloquei até como referência aqui o Reino Unido, que não faz parte da zona do euro, mas que paga 2,4%, ou seja, também muito próximo ao que está pagando, até um pouco mais do que está pagando a Espanha, que é um país fiscalmente irresponsável e endividado. Pois bem, o que eu quero dizer aqui é que enquanto a zona do euro, como zona comum, ela tem uma dívida própria dos países que a compõem, da zona do euro, tem uma moeda também em comum entre todos esses países, a exceção aqui do Reino Unido, o que a gente vê é que essas dívidas de cada país, elas são individualizadas. E, portanto, se um país quebra, como ele compõe a zona do euro como uma moeda comum, todos os outros países sentirão. Então, o que a gente sabe é que o Banco Central Europeu entra agindo para continuar comprando mais títulos desses países fiscalmente irresponsáveis, para que assim tenha liquidez nesses títulos, eles consigam captar dinheiro para se financiar e assim a taxa de juros cai. Mas até quando países considerados mais responsáveis continuarão permitindo que o dinheiro que poderia vir para ele vá para países que são fiscalmente irresponsáveis? Até onde isso vai? E mais, como está verdadeiramente a situação da Alemanha, que nos últimos 10, 12 anos, junto com os Estados Unidos, vem pregando desinvestimento em indústrias de petróleo, em indústrias de refino, em indústrias de energia de combustíveis fósseis, e agora precisam altamente e são dependentes demais do gás da Rússia. Com essa guerra e com a Rússia fechando a torneira do fluindo gás russo para a Europa, eles estão em maus lençóis. O preço do gás na Europa atingiu uma máxima, como a gente consegue ver aqui, e ele já rompeu a máxima do que a gente tinha visto em março desse ano. Com isso, o preço da energia está muito alto por lá. Eles estão com estoque de energia na casa dos 60%, e para ter um inverno seguro, eles dizem que precisam ter um estoque de 80% mais ou menos. Portanto, eles estão já entrando no racionamento de energia, eles querem diminuir já em 15% o consumo de energia, isso em todos os países da zona do euro. E lembrando que lá o inverno é rigoroso. E o inverno o gás não é só usado para a indústria, mas ele é usado também para o aquecimento das casas. Como essas pessoas vão fazer?
como as empresas produzirão sem a energia suficiente para manter uma produção e uma economia ativa, é bastante complicado, mas é uma situação que eles impuseram com essa mudança que querem rápida e drástica para o tal do ESG, para a mudança de economia de energia verde, que sim é importante, ninguém prega contra, mas precisa ser de uma maneira gradual, paulatina e planejada, e não do dia para a noite como eles planejaram, e agora se colocam nessa dependência. Os Estados Unidos, idem, vieram pregando nos últimos 10 anos um desinvestimento, e principalmente quando começou o governo do Joe Biden, falando que não mais explorariam petróleos. Agora, eu já falei no meu vídeo hoje pela manhã, o quanto os Estados Unidos tiveram que crescer a sua produção de petróleo, exploração de novos campos, cresceu 3% de um mês para o outro e mais de 55% em um ano. Por quê? Para suprir a necessidade de petróleo que o mundo ainda depende para produzir energia, que é o combustível que faz o mundo continuar crescendo. Então não adianta, a gente tem que fazer essa mudança de forma planejada e gradual, senão o que acontece é justamente esse tipo de coisa. Voltando ao risco da Alemanha, vamos olhar aqui, olha como a gente vê, esse é a inflação ao produtor alemão que saiu hoje, ou seja, o preço de venda que os produtores recebem, excluindo energia e alimentos. Mais de 37%, uma máxima histórica. Veja como eu estou colocando aqui nesse gráfico, desde antes de 1960. E olha como o preço ao produtor, a inflação ao produtor está extremamente alta. E além do mais, peguei aqui na zona do euro como um todo, a política, os números, melhor dizendo, perdão, os números da balança comercial, ou seja, a diferença entre o que eles exportam e o que eles importam. Veja que a gente vê o zero aqui, né? Nesse zero significa que, acima do zero significa que eles têm um superávit, ou seja, eles arrecadam mais do que eles gastam vendendo, ou seja, eles têm um superávit comercial, eles vendem mais ao exterior do que eles importam. E agora a zona do euro já está com um déficit bastante alto, como a gente consegue ver aqui, abaixo de 20 bilhões, tá? Por volta de 24, 25 bilhões de euros. Portanto, a situação por lá está bastante complicada. Vale a pena olhar, porque o motor de uma economia está centralizado em energia. Não tem crescimento e não tem desenvolvimento do mundo sem energia. Esses países que quiseram pregar esse discurso mais bonito de hoje, que não para em pé do dia para a noite, sustentaram que conseguiriam depender só de energia verde num prazo de 10 anos. Não deu, veio uma guerra, complicou ainda mais e agora eles tentam voltar atrás. A Alemanha tentou reativar as suas usinas nucleares, que é uma energia verde, não dá mais tempo porque ela depende de contrato de longo prazo do urânio, que é a matéria-prima da energia nuclear. Então eles não conseguiram reativar, os Estados Unidos reativaram algumas, a China está produzindo, está construindo outras, Brasil tem a Angra 3 para sair nos próximos anos, enfim, eles se colocaram numa armadilha que eles mesmos agora estão pedindo arrego. A Alemanha, inclusive, falou que vai diminuir o imposto do gás para 7%, que hoje está em 19% até 2024. De novo, a situação da zona do euro é bastante complicada. Até quando um país vai continuar aceitando financiar o outro? Quando o dinheiro jorra, quando há dinheiro ilimitado entrando a custo basicamente zero, o que a gente vê é que a gente é menos diligente para onde vai esse dinheiro. No momento que a coisa aperta e a inflação explode e a nossa população pode até passar frio, a nossa, eu me refiro lá na Europa, porque não tem gás suficiente para produzir as indústrias e para aquecer as casas, dificilmente a gente não vai ver países ficando nervosos com outros, justamente pelo fato de mandar dinheiro e sustentar países que são historicamente irresponsáveis, como França, Espanha e Grécia, por exemplo, ou melhor, Itália, Grécia e Espanha. Então, até quando isso se sustenta? De novo, vale uma atenção, isso afeta aqui, afeta os investimentos e afeta a forma que a gente olha no médio prazo essa zona do euro como um todo. Vale uma atenção, euro já está 1 para dólar, perdendo espaço, assim como outras moedas, mas o euro veio de 1,24 para 1, já perdeu um amplo espaço, porque a situação e o mercado está demonstrando isso, como eu mostrei aqui nos números.